Bem, meus irmãos, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui estudando essa doutrina abençoada. E vamos permanecer em preces, porque os acidentes, infelizmente, estão acontecendo. Mas que Deus nos ampare e nos fortaleça, né? Por causa dessa chuva. Hoje, dia 22 de março de 2024. Então, nesse horário das 5h30, nós estudamos essa obra, Qualidade na Prática Mediúnica, Teoria e Prática da Mediunidade. Nós estamos estudando a terceira parte desse livro, que é quando as pessoas fazem pergunta, né, à equipe do projeto. E hoje nós vamos começar a estudar o item, a pergunta 81, que trata da organização. Tá? Eu acho que hoje a gente só vai conseguir estudar a 81 mesmo, porque é uma pergunta assim, muito longa. Quer dizer, a pergunta é longa, não, a resposta é muito longa. Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo, mais uma vez, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pelas bênçãos que nós recebemos. Então, aqui, organização. É feita a seguinte pergunta à equipe do projeto: privacidade, seleção criteriosa de participantes, ambiente harmonizado, exclusivamente reservado para as reuniões mediúnicas ou para atividades afins, e regularidade com a mesma equipe são padrões de qualidade para a prática mediúnica, já amplamente justificados na obra Reuniões Mediúnicas, de nossa autoria. Que outros padrões de qualidade inerentes à organização das reuniões poderão ser incluídos como indispensáveis? Então, foi feita essa pergunta à equipe do projeto. E a equipe responde assim: reputamos essenciais, além dos itens citados, dois outros. Adestramento da equipe, tá? Porque ele falou aqui, ó, na pergunta, eles colocaram privacidade, seleção criteriosa de participantes, ambiente harmonizado, tá? E regularidade com a mesma equipe. Ele disse, são padrões. Então, ele botou aqui, ó, 1, 2, 3, 4 padrões. Privacidade, seleção criteriosa de participantes, ambiente harmonizado e regularidade com a mesma equipe. São padrões de qualidade para a prática mediúnica, já amplamente justificados na obra Reuniões Mediúnicas de nossa autoria. Aquele outro livrinho, né? Aí, que outros padrões, além desses 4 que foram citados na pergunta, inerentes à organização das reuniões, poderão ser incluídas como indispensáveis? Eles querem saber se existem outros padrões, além da privacidade, seleção criteriosa de participantes, regularidade com a mesma equipe, né? Então, ele quer em ambiente harmonizado, ele quer saber se tem outros padrões. E aí eles vão dizer aqui que, além desses 4, tem outros 2 padrões que vale a pena serem estudados. O primeiro, adestramento da equipe. Adestramento da equipe. Tá? Deixa eu só. Adestramento da equipe, que tem conotação diferente de estudo. Este costuma ser teórico, o estudo costuma ser teórico, podendo também ter uma certa abrangência prática com simulações, troca de experiências e análises de caso. Adestrar, porque ele falou de adestramento de equipe. Adestrar, todavia, compreende um passo adiante. Envolve exercício para as funções a desempenhar,
supervisionado por pessoas que possuem experiência comprovada aliada à competência. Então, não basta ter, né, apenas a experiência, né? Essa experiência tem que ser comprovada aliada à competência. Que a pessoa diz assim, fulano foi contratado para trabalhar aqui, ele é muito experiente. Aí você pergunta, mas ele tem competência? Porque às vezes a pessoa não tem. Ela tem muita experiência, mas não tem competência. Aí ele diz aqui, tem sido muito raro entre as práticas do movimento espírita os grupos mais experientes prestarem ajuda aos grupos iniciantes, tá? Então ele diz que ele faz uma queixa aqui. Ele diz que tem sido muito raro entre as práticas do movimento espírita os grupos mais experientes prestarem ajuda aos grupos iniciantes. Muitas vezes você não vê isso acontecer. Seja porque os primeiros, né, os que são mais experientes, se fecharem. Então, ele seja porque os primeiros se fecham, os primeiros são os mais experientes, se fecham, não admitindo presenças de estranhos em suas práticas, com receio da quebra da harmonia. Então, tem grupos muito antigos, com muita experiência, que não querem receber médios novatos. Eu vou botar um novato aqui, um médio novo, está chegando agora, vai desarmonizar o meu grupo. Tá? Seja também um outro motivo para talvez não acontecer essa interação entre experientes e novatos, seja porque, às vezes, os novatos se isolem para não darem demonstrações de ignorância, ou porque aspiram a descobrir por si mesmo o caminho com o auxílio dos espíritos. Então, às vezes, os novatos não querem participar desses grupos onde tem gente mais experiente, porque ele não quer ficar em evidência, não quer ser chamado de ignorante, ou porque ele diz assim, eu vou aprender sozinho mesmo. Tem havido exemplos felizes de experiências desse tipo, em que os espíritos formam os seus auxiliares, seguindo com eles o árduo trabalho de suprirem a falta de experiência. De valor incomensurável este adestramento promovido pelo mundo espiritual, o qual, todavia, não dispensa os esforços humanos para que se ajudem uns aos outros, pessoas ou grupos na esfera do cotidiano, agilizando o processo de espiritização das casas de espírito da própria sociedade. Ele diz que tem grupos que os médios são novos, mas não se misturam com os mais experientes, e eles recebem uma grande ajuda do plano espiritual. E esse grupo que era novato, sem experiência, com o estudo constante e o amparo da espiritualidade amiga, consegue até ter bons resultados, tá? Mas ele diz aqui, é bom não dispensar os esforços humanos, lembrando a eles que é importante se ajudarem uns aos outros. Experientes, novatos, é bom se ajudarem uns aos outros. As pessoas, os grupos, na esfera do cotidiano. É bom não dispensar a interação, o concurso, a integração com outros grupos. O negócio de formar ilha é meio perigoso, tá? Aí ele continua aqui. Espontaneidade das comunicações é outro padrão. O primeiro foi adestramento, o segundo é espontaneidade das comunicações, que é de relevância inquestionável. Tão importante esse item que recorremos a um resumo de artigo publicado na revista Presença Espírita, de março e abril de 1998, da autoria de um membro da equipe do projeto Manuel Filomeno de Miranda, com o título De Ordinário São Eles que Nos Dirigem. Lembra daquela pergunta 459 do Livro dos Espíritos? Quando eles dizem, nossa, eles
influenciam tanto na nossa vida, que são de ordinário, são eles que nos dirigem. Então, ele diz aqui, o qual resumimos e adaptamos ele. Então, ele vai resumir o artigo desse companheiro do projeto que escreveu, baseado na pergunta 459 de O Livro dos Espíritos. Com essa expressão, fecha-se a questão 459 de O Livro dos Espíritos. Essa frase, de ordinário são eles que nos dirigem, que encerra a resposta dos espíritos na questão 459, que ele botou como título do artigo que ele escreveu, né? Então, com essa expressão, fecha-se a questão 459 de O Livro dos Espíritos a respeito da influência dos desencarnados na vida dos homens. Pode parecer ao observador apressado, e às vezes nós somos muito apressados nas nossas observações, que examine a frase superficialmente e fora do seu contexto, que as criaturas da Terra não passam de autômatos, desprovidas de lucidez e vontade, vivendo ao sabor do que decidem os espíritos. Que quando você lê essa frase, do final da resposta dos espíritos, na questão 459, de ordinários ao que nos dirige, parece para aquele que não é criterioso na questão da observação, que diz assim, então eu não tenho que fazer nada, porque os espíritos é que vão me comandar. Eu sou a famosa marionete. Dá essa impressão que somos marionetes, mas não é assim. Diz aqui o companheiro que escreveu o artigo. Todavia, é uma evidência inquestionável para os que se interessam pelos temas imortalistas, que há mais intercâmbio entre os homens da Terra e os espíritos do que se percebe objetivamente. Desloquemos esses comentários para as questões inerentes à prática mediúnica em grupo, conforme vêm sendo realizadas nas casas espíritas, as chamadas reuniões mediúnicas. Esses trabalhos de intercâmbio espiritual são realizados em parceria com os bons espíritos, para que possamos aprender e servir. Aí, quando a gente fala a palavra servir, não vamos nunca esquecer de Jesus, né? Lá na última ceia, quando ele disse o quê? Eu vim para servir e não para ser servido. Então, está aqui. Esses trabalhos de intercâmbio espiritual nas reuniões mediúnicas são realizados em parceria com os bons espíritos, para que possamos aprender e servir. Esses espíritos nobres que nos acolhem e inspiram os benfeitores espirituais jamais podem ser dirigidos por nossa vontade, pois deles procede a energia maior, a sabedoria maior, o amor de plenitude, não passando nós de meros aprendizes da escola da vida, que o amor de Deus entregou aos cuidados deles. Então, nós somos o quê? Discípulos desses benfeitores espirituais, não é? Instrutores benevolentes e dedicados, somos seus alunos. Tais comentários visam introduzir uma questão da maior relevância para o movimento espírita, no que tange à direção e planejamento das reuniões mediúnicas, de caráter terapêutico. Tá? Então, ele vai introduzir aqui uma questão da maior relevância para o movimento espírita, no que tange à direção e planejamento das reuniões de caráter terapêutico. Ele diz aqui, a quem cabe a programação dos espíritos sofredores que devem ser atendidos através dos médiuns? A quem cabe a programação dos espíritos sofredores que devem ser atendidos através do médium? Quem é que organiza os espíritos para serem atendidos na reunião mediúnica? A eles, os nossos guias espirituais, como chamamos, ou a nós, os guiados. Né? Se os guiados programam
não deixando qualquer espaço decisório para eles, os mais sábios e competentes, tal procedimento implica em amarrá-los totalmente, como se fosse possível, e submetê-los ao talante de nossos caprichos e determinações. Então, é a equipe espiritual que traz os espíritos que necessitam de apresentação na reunião mediúnica. Ele vai falar uma coisa aqui, gente, que é muito importante. Essa questão vai trazer um negócio muito importante. Cabe à equipe espiritual trazer os espíritos, organizar os espíritos, programar os espíritos que vão a ser atendidos nas mesas. Mas nós, às vezes, né, inventamos, criamos certas coisas na reunião mediúnica. Às vezes, é a direção da casa que toma essa decisão. E isso, de certa forma, traz um certo incômodo para o trabalho mediúnico. É sobre isso que ele vai falar, tá? Então, vamos prestar bem atenção aqui. Ele diz aqui: então, quando a gente quer tomar a frente de certas coisas que não deveriam caber a nós, nós estamos o quê? Tirando deles também espaço no trabalho que vai ser realizado. Se os guiados, que somos nós, que estamos organizando a mesa, programam ou não deixando qualquer espaço decisório para os benfeitores, que são os mais sábios e competentes, tal procedimento implica em amarrá-los totalmente, como se isso fosse possível, e submetê-los ao talante de nossos caprichos e determinações. Vamos prestar atenção. As nossas reuniões mediúnicas, com as devidas exceções, estão tão cheias de petitórios, a lista de clientes preenchida de modo tão exclusivo pelos agentes e procuradores humanos, que os bons espíritos estão encontrando muita dificuldade em socorrer de fato, ademais, porque eles somente o fazem pelo critério do mérito e da oportunidade real, com chance de ser aproveitada e valorizada. Então, às vezes, a pessoa organiza a mesa mediúnica e realiza uma prática, que ele vai dizer aqui qual é a prática, tipo, e com tantos pedidos para os amigos espirituais que atrapalham o trabalho. Quando, na realidade, eles só vão socorrer aqueles que têm mérito, entendeu? Não aquele que eu quero. Então, ele diz aqui, Você está falando, Rose, você está falando de lista para ele vibração. fala aqui, Ixi, Nossa ele vai falar Senhora! aqui, ó, ele vai dizer isso, né? Em socorrer, de fato, ademais, porque eles somente o fazem pelo critério do mérito e da oportunidade real, com chance de ser aproveitada e valorizada. Aí ele vai continuar aqui, ó. Ocorre que essa forte ingerência humana no planejamento e organização das reuniões mediúnicas tem concorrido muitíssimo para que elas, as reuniões, percam a qualidade e deixem de cumprir o papel terapêutico para o qual foram criadas. Temos registrado nos seminários que realizamos alguns problemas relevantes alguns problemas relevantes relacionados à questão de que tratamos. Olha o que ele vai dizer aqui. O primeiro deles é a perda gradativa de produtividade em trabalhos práticos antes tidos como eficientes. E as pessoas assim se colocam. De uns tempos para cá, as nossas reuniões ficaram desinteressantes. As comunicações diminuíram em quantidade e qualidade, e quase mesmo silenciaram. E nós lhe dizemos, é a misericórdia divina agindo para precatar vocês, quer dizer, prevenir vocês de acontecimentos desagradáveis, tá? Desagradáveis. Antes, silenciar a boca mediúnica
do que submetê-la ao trabalho do personalismo e das mistificações. Então, ele diz assim, é melhor, então, que não haja comunicações, como havia antes, para evitar os problemas do personalismo e da mistificação. Porque as pessoas estão inventando tanta coisa para a mesa mediúnica que isso está trazendo uma perda da qualidade da mesa. Aí ele diz aqui, de outras vezes são médios a se queixarem. Tudo ia bem comigo, dentro naturalmente da relatividade de minha condição humana. Mas, de repente, me impuseram que trabalhasse mediunicamente, olha aí, atraindo espíritos vinculados aos encarnados em estado de obsessão evidente. E eu não tenho suportado essa carga, nem me adaptado a esse método forçado de atuar da mediunidade. O que faço agora? Pergunta difícil, a que só podemos responder de forma conciliatória para não estimular a indisciplina e a desagregação. Porque, às vezes, a casa, como ele vai dizer aqui, traz a famosa listinha. Nomes para você ler durante a reunião de desobsessão. Ixi, meu Deus Eu do estou céu. falando porque eu dirigi uma mesa, a gente é isso. E quando você põe aquele nome da criatura obsediada, obrigatório. Praticamente você está atraindo um espírito que está ligado àquela pessoa. Mas muitas vezes aquele espírito que está vindo, atraído pelaquela pessoa, não foi o espírito que os amigos, que os benfeitores queriam que participasse da reunião. Entendeu? Não foi. A lista foi feita pela casa espírita. A lista não foi feita pelo plano espiritual. A lista é fruto daquelas gavetinhas cheias de nomes, ou caixinhas, não é assim? Aí a pessoa pega aqueles nomes da caixinha, faz uma lista, seleciona alguns por noite e bota lá na mesa. Aí o dirigente tem que ler aquele nome. Aquele nome, ao ser lido, está sendo o quê? Evocado. Ele vem, através do médium, para tratar, às vezes, de um caso particular daquela pessoa que o nome está no papel. E aí, um outro espírito que merecia ser tratado, que a espiritualidade tinha escolhido para tratar, não vai ter tempo para ser tratado. Você entendeu? É isso que ele está falando. E, às vezes, o médium, em algumas casas, reclama, porque me impuseram que trabalhasse assim, que desse passividade a um espírito que está ligado a esse nome que está aqui no papelzinho, e eu tenho que ser obrigada a dar comunicação para ele. Eu me sinto obrigada, porque ele está aqui, ele veio, ele é evocado. Que eu leio o nome da pessoa que está encarnada. O espírito está ligado a ele, acaba sendo evocado, porque eu chamo o nome Mariazinha dos Osórios Pereiras. Aí tem o Joaquim da Bugiganga, que é o espírito que está obsediando ela. Se eu falo o nome dela, ele e o Joaquim da Bugiganga, vem. E o médium dá passividade para ele. Entendeu? E os espíritos, que a espiritualidade quer trabalhar, fica de lado. E o médium, às vezes, se ressente. Aqui é reclamação de médiuns, que reclamam que tem que dar passividade, né? Aí ela diz que me impuseram que trabalhasse mediunicamente, atraindo espíritos vinculados aos encarnados em estado de obsessão evidente. Porque quando tu bota o nome na gavetinha e bota a mesa de obsessão, são espíritos que estão o quê? Encarnados estão o quê? Desequilíbrio espiritual, obsidiados. Não é espírito doente do corpo físico, nem problema emocional, porque tem as reuniões de radiação para eles. Entendeu? É isso que eles estão falando. Aí ele diz aqui, pergunta difícil, que a médica falou, o que eu faço agora? Eu não estou me sentindo bem fazendo isso. Aí ele diz aqui, ó, esforce-se por adaptar-se, mas converse com o dirigente, propondo adequações que sejam compatíveis com os princípios doutrinários. Procure encontrar fatores de equilíbrio em você mesmo que prevaleçam em qualquer circunstância, mas não ultrapasse o limite de suas resistências. Sentindo os sinais de desarmonias
físicas e emocionais, comunique o fato à direção dos trabalhos mediúnicos e não dê campo mental para atendimento a espíritos atormentadores. Muitas vezes esses espíritos vêm sem nenhum preparo da equipe espiritual. Lembra que nós falamos que quando os espíritos vêm à mesa para darem o seu testemunho, eles foram tratados no plano espiritual. Mas quando eu leio o nome do Joãozinho do Anzós Pereira encarnado, eu automaticamente estou evocando o espírito que está obsidiando ele. E esse espírito, muitas vezes, não recebeu o tratamento. Rose. Me falha. E aí são espíritos que chegou, às vezes, primeiro que o médium, né? O trabalho, né? Já estão desde cedo na casa sendo preparado, né? Para o atendimento. Quando eu leio o nome daquela pessoa que está desequilibrada, e detalhe, às vezes você não sabe que nível de obsessão é essa. Se é um espírito que está ligado a ela, ou se é uma falange. Pode ser uma falange. E quando eu falo o nome dela, vem a falange. E não foi atendida pela equipe espiritual. E que pode trazer problema do médico. E aí os benfeitores têm que se virar, vamos dizer assim, para tentar não deixar que a coisa desante. É o que ele está Eles dizendo. meio que furaram a fila, né? Eles chegam, eles foram evocados quando se lê o nome da pessoa. E ele diz aqui, permitimos-nos, olha a equipe. E ele coloca isso aqui, quando ele coloca essa questão 81 aqui, ela é fruto de muitas pesquisas. Por quê? Porque esse grupo aqui, no projeto, eles fizeram vários seminários em várias casas espíritas. Em várias casas espíritas. Então, com o passar do tempo, a cada casa espírita que eles foram, as pessoas eles conversaram com a equipe da mediunidade. Quando conversaram lá do CEOI, quando eles foram, que eles fizeram o seminário do CEOI. E aí, conforme cada média ia falando alguma coisa, eles vão anotando, foram anotando. Quando eles publicaram esse livro, eles viram, e essa problemática era muito comum em muitas casas de espírito, e outras também. Aí ele diz aqui, ó, ele vai dizer aqui, ó, permitimos-nos tocar noutro ponto importantíssimo, introduzindo através da seguinte questão. Para que as etapas mediúnicas da desobsessão aconteçam através da psicofonia ou da incorporação do desencarnado, infeliz e infelicitador, é necessária a presença dos encarnados afetados pela obsessão das reuniões mediúnicas. Está falando que aqui que é outro problema que às vezes surge de pessoas participando das reuniões, entendeu? Há reuniões mediúnicas em algumas casas espíritas, onde algumas pessoas vêm participar. Então, ele diz aqui, para que as etapas mediúnicas da desobsessão aconteçam através da psicofonia ou da incorporação do desencarnado infeliz e infelicitador, é necessária a presença dos encarnados afetados pela obsessão nas reuniões mediúnicas. Alguns defendem a tese de que a proximidade física entre vítima, algozes e socorristas favorece as ligações psíquicas entre os médiuns, agentes diretos do socorro, e, com base nesse argumento, desconsidera os vários inconvenientes. Vamos sublinhar isso aí, ó. Desconsideram os vários inconvenientes provocados pela presença de pessoas despreparadas e estranhas ao grupo socorrista nas reuniões mediúnicas, dentre as quais destacamos a perda da privacidade do grupo e as consequências disso decorrentes para a harmonização dos pensamentos. Ver a influência do meio, o livro dos médios, capítulo 21. E mais grave ainda, os riscos a que são submetidos os próprios doentes encarnados, despreparados e fragilizados
como se encontram de serem impressionados desfavoravelmente com as ameaças e a linguagem agressiva e chocante dos espíritos brutalizados e odientos. Somos favoráveis à ideia de que os bons espíritos dispõem de recursos muito eficazes para trazer às reuniões mediúnicas as entidades que desejam socorrer. E os fatos são inúmeros. Independente de outras providências humanas, que não há de estarmos preparados sempre, criando um padrão vibratório de superior qualidade para o centro espírita. Então, há grupos mediúnicos que trazem pessoas para participar da reunião mediúnica. Né? Doentes. Tipo assim, vamos lá, você vai dar. Vamos ler seu caso lá e você vai receber ajuda do médium, do amigo espiritual, do dirigente da casa, do passe. Ele diz: isso é perigoso. É ruim para o médium e para a pessoa que está obsediada, para o encarnado. Que ele chega lá despreparado. Nunca vi isso. Não sei como é que isso funciona. Vou eu ficar lá na sala. Aí daqui a pouco aparece um médium lá, um espírito todo desequilibrado, e começa a falar um monte de besteira. A pessoa pode ser impressionável, olha a confusão. Né? Ainda tem a questão energética. Então, ele diz aqui: não há necessidade, portanto, de franquear as reuniões aos apelantes de socorro desobsessivo, o que é prejudicial, sem dúvida, muito dificultar o trabalho dos mentores espirituais, com o rosário de nossos pedidos, quase sempre carregados de preferências injustificáveis e improcedentes. Eu vou voltar um pouco aqui para a gente ver aquela questão anterior, tá? Porque essa questão de ter a plateia na reunião de desobsessão já foi muito falado pelo próprio Kardec, por André Luiz, por vários outros amigos espirituais, que não é adequado. Uma reunião mediúnica, uma reunião de desobsessão, não deve ter assistência. Mas eu quero voltar a essa questão aqui, vamos voltar aí uma página aí, quando ele diz aqui, ó, um parágrafo que diz assim, ó, faz comentários. Não, esses espíritos nobres, bota aí uma página e meia. Achem esse parágrafo. Esses espíritos nobres. Acharam? Voltando uma página e meia. Uma página e meia, quase 2 páginas, né? As 2 páginas. Vai dizer assim, esses espíritos nobres, eu acho que todo mundo já achou. Voltando aí umas 2 páginas. Esses espíritos nobres que nos acolhem, inspiram, jamais podem ser dirigidos por nossa vontade. Todo mundo já achou, né? Pois deles, dos espíritos nobres, procede a energia maior, a sabedoria maior, o amor de plenitude, não passando nós de meros aprendizes da escola da vida, que o amor de Deus entregou aos cuidados deles, instrutores benevolentes e dedicados. Merece que a gente envolva esse parágrafo com um colchete, né? Bota aí 2 colchetes, um de um lado e outro do outro. Colchete, todo mundo sabe, na matemática como é que é, né? Tracinho assim, um tracinho comprido, tracinho embaixo. Né? Seria um colchete. Então, olha esse parágrafo. Eles nos acolhem, eles nos inspiram, e nós não podemos ter a pretensão de achar que nós vamos dirigi-los. Não, nós só podemos nos considerar assim, alunos deles. Eles são os professores, né? Eles vão nos ajudar, nos orientar, né? Então, o amor de Deus nos entregou aos cuidados deles. Agora, vamos para o outro parágrafo.
Os comentários visam introduzir uma questão da maior relevância para o movimento espírita, no que tange a direção e planejamento das reuniões mediúnicas de caráter terapêutico. Então, ele deixou bem claro aqui que a reunião mediúnica ela tem que ter um caráter terapêutico. O meu está grifado, agora vai estar um pedaço grifado, eu não sei do de vocês, mas o meu está grifado de preto, bem escuro. É várias perguntas. A quem cabe a programação dos espíritos sofredores que devem ser atendidos através dos médiuns? Primeira pergunta, do meu livro está grifado. Segunda pergunta, a eles, os nossos guias espirituais, como chamamos, ou a nós, os guiados? Ele usou a expressão aqui, né? Os guiados. Será que a programação dos espíritos sofredores, que devem ser, isso aqui merece, além de grifado, eu vou sublinhar, a programação dos espíritos sofredores, que devem ser atendidos através dos médiuns, se devem a nós, os guiados, ou aos benfeitores espirituais? Olha a pergunta. Percebeu? A programação dos espíritos sofredores que virão à mesa para serem atendidos pelos médiuns se devem a nós, os guiados, ou os benfeitores espirituais? Aí ele continua. Se os guiados são os encarnados, tá? É bom a gente botar aqui esse asterisco aqui, né? Encarnados, trabalhadores da mesa de desobsessão, né? Trabalhadores da obsessão, vou botar até aqui, ó, da reunião mediúnica. Se os guiados programam, não deixando qualquer espaço decisório para eles, quem são eles? Os benfeitores, né? Para eles. Outra setinha que eu vou botar aqui. E o meu livro é assim, tudo setinha, hein? Então, não estranhe. É para que, quando eu leia novamente, não me reste nenhuma dúvida. Por isso que eu vivo botando asterisco. Para eles, botei o asterisco. Ou uma setinha, os benfeitores, os mais sábios, olha só como ele frisa bem, para eles, que são os benfeitores, os mais sábios, já disse que os guiados não são os mais sábios. Os mais sábios, que são os benfeitores, é competentes, adorei isso. Adorei eles. Se nós, os guiados, não deixamos qualquer espaço decisório para os benfeitores, os mais sábios, competentes, mais competentes do que nós, tal procedimento implica em amarrá-los totalmente, como se fosse possível, e submetê-los ao talante, né? Ao desejo de nossos caprichos e determinações. Percebeu? Então, às vezes, a mesa mediúnica está toda amarrada. Você não deixa espaço para os benfeitores trabalhar. Não deixa espaço. Aí ele diz aqui, as nossas reuniões mediúnicas, com as devidas exceções, logicamente, ele diz, tem uma ou outra que tudo bem, estão tão cheias de petitórios, a lista de clientes preenchida de modo tão exclusivo pelos agentes e procuradores humanos, que os bons espíritos estão encontrando muita dificuldade em socorrer de fato. Ademais, porque eles somente o fazem pelo critério do mérito e da oportunidade real, com chance de ser aproveitado e valorizado. Então, às vezes, você bota lá no papelzinho o nome de uma pessoa que ela não está, no momento, com mérito para ser ajudada. Está doendo hoje.
entendeu? Está doendo hoje. Então, hoje, ela quer que você socorra o problema, resolva o problema dela. Amanhã, olha nós aqui outra vez. Vocês já perceberam que esses nomes, muitas vezes, se repetem constantemente na mesa? Naqueles papeizinhos? Às vezes você olha assim, né, novamente, meu médio, dirigente, quando eu ia ler o nome, você olha, você pensa, esse nome de novo. Às vezes, 3, 4 vezes no ano, 5 vezes, quase todo mês, aquele nome de novo. Às vezes, o mesmo nome fica 3, 4 meses. E ele diz aqui, ó, mas o atendimento, o socorro espiritual, só vai acontecer pelo critério do mérito e da oportunidade real, com chance de ser aproveitada e valorizada. Então, às vezes, você está em casa, um amigo liga assim: meu marido, ou minha filha, vive na esborda. Eu vou dizer assim, tinha uma amiga que gostava de usar essa palavra. Não liga para nada, tá obcecada. Bota o nome dela aí. Aí você anotava o nome dela e botava lá na gavetinha. E o nome dela ia para a mesa. Só que aquela criatura não está afim. Não foi ela que pensou assim, estou precisando de ajuda. É alguém que quer ajudar. Mas a criatura nem está sabendo de nada, ela quer continuar vivendo como ela vive. Ela tem o livre-arbítrio dela. Então você bota o nome dela lá. Mas aquela criatura nem pediu, nem quer, ela está satisfeita com o que ela está vivendo. Aí você vou botar o nome aqui para os espíritos amigos resolverem o problema dela. Entendeu? Não é assim que a gente faz? É assim que a gente faz. Às vezes a gente traz aquela lista de nome. Bota aí na reunião de desobsessão. Aí, às vezes, são problemas gravíssimos, que a espiritualidade nem daquele grupo ali nem tá sabendo. E na hora que faz a evocação, vem a falange. Entendeu? E aqueles que estão programando, porque eles não trabalham com adivinhômetro ligado, não. Trabalham com adivinhômetro ligado. Então, eles têm aquela equipe ali para atender, aqueles necessitados para atender, que eles já estão trabalhando há muito tempo, espíritos estão com mérito para receber ajuda. Aí, de repente, ó, olha a confusão. Aí ele diz aqui, ocorre que essa forte gerência humana, quer dizer, interferência humana no planejamento e organização das reuniões mediúnicas, tem concorrido muito para que essas reuniões percam a qualidade e deixem de cumprir o papel terapêutico para o que foi criado. Temos registrado nos seminários que realizamos, pelo Brasil afora e até no exterior, Estados Unidos, a Europa, alguns problemas relevantes, importantes, relacionados à questão de que tratamos. O primeiro deles é a perda gradativa de produtividade em trabalhos práticos antes tidos como eficientes. Então, às vezes, de tanto esse problema ocorrer, o trabalho mediúnico daquela mesa vai o quê? Diminuindo, né? E as pessoas assim se colocam, os médiuns. De uns tempos para cá, as nossas sessões ficaram desinteressantes, as comunicações diminuíram em quantidade e qualidade. E quase mesmo silenciaram. Esse em qualidade precisa ser sublinhado. Qualidade. Entendeu? E nós lhe dizemos, quando a pessoa faz a reclamação, o projeto responde: é a misericórdia divina, agindo para precatar, para poupar vocês de acontecimentos desagradáveis. Antes silenciar a boca mediúnica do que submetê-la ao trabalho
do personalismo e das mistificações. Por quê? A mesa vai perdendo, né, a sua qualidade, e aí problemas podem surgir. Interferência de obsessores, mistificações. Poxa, eu estou aqui na mesa há 40 minutos, não dou uma comunicação. Vamos dizer que o médium decida, vou dar uma comunicação aqui, e pode estar, o quê? Mistificando. E aí ele dá uma comunicação, força a barra, faz o processo anímico, porque ficar 40, 50 minutos numa reunião sem produzir nada, a gente não sabe o que vai na alma humana, ou sabe. Alguém vai botar a mão no fogo aqui? Isso jamais vai acontecer? Claro que não. Pode acontecer. Por isso que eles estão falando. Então, é melhor silenciar a boca mediúnica do que submetê-la ao trabalho do personalismo das mistificações. De outras vezes, aí ele fala, médios reclamam nos várias visitas que eles fizeram. Tudo ia bem comigo, dentro, naturalmente, da relatividade de minha condição humana, mas, de repente, o trabalho passou a ser assim. Me impuseram que trabalhasse mediunicamente, atraindo espíritos vinculados aos encarnados em estado de obsessão evidente. Papelzinho com nome. Ou qualquer outra coisa. Ou não tem papelzinho, e o papelzinho fica só com o dirigente, ou sei lá quem, alguém diz, vamos vibrar agora pelo... Ó, minha tia está com problema, vamos vibrar. Entendeu? Aí o médium diz, eu não tenho suportado essa carga, nem me adaptado a esse método forçado de atuar na mediunidade. Porque, ao invés de eu dar a comunicação daquele espírito que veio trazido, que os benfeitores trouxeram, eu dou de cara com um bando de espíritos que estão vinculados com aquele nome que foi dito ali e que não recebeu o preparo da espiritualidade. E aí é uma pancada atrás da outra. O médium pode se ressentir. Aí ele pergunta, esse médium pergunta, o que faz agora? Eles disseram, pergunta difícil. Por quê? Porque é a casa que determinou que o trabalho fosse assim. Entendeu? Ele diz, pergunta difícil. A que só podemos responder de forma conciliatória, para não criar briga. Que vai dizer para o médium, rebele-se contra a direção da casa. Vai. Para não... Olha, ele diz aqui, ó. Pergunta difícil, a que só podemos responder de forma conciliatória para não estimular a indisciplina nem a desagregação. Se ele fala para assim, ó, minha filha, isso que a sua casa está fazendo é errado. Vai lá, não aceite mais isso, não participe mais disso, diga que você não vai fazer. Porque vai ter o quê? Uma indisciplina, uma desagregação. Então, se o trabalho da casa é assim, olha a resposta que ele dá, a orientação que ele dá aos médios que a casa trabalha assim. Esforce-se por adaptar-se. Esforce-se por adaptar-se a essa metodologia que a sua casa espírita tem. Mas converse com o dirigente propondo adequações. Se você tiver, né, abertura, você faça. Se você não tiver, se cale, que às vezes não tem abertura, né? Mas converse com o dirigente, propondo adequações que sejam compatíveis com os princípios doutrinários, tá? Eu quero deixar claro aqui que quem está falando isso não é Rose Figueiredo. É o projeto Manuel Filomeno de Miranda. Que a pessoa vai dizer assim, a Rose está dizendo que o trabalho que a minha casa espírita realiza está errado. A Rose não está dizendo nada. Quem está propondo isso, quem está colocando isso, é a equipe do projeto Manuel Filomeno de Miranda, na questão 81 deste livro.
qualidade na prática mediúnica. É a equipe do projeto, com muita experiência. Eu, hoje, concordo com eles. No passado, eu trabalhei assim, porque era a diretriz da minha casa. A metodologia da casa era essa. Quando eu comecei o trabalho, a metodologia da casa já era essa. Eu seguia a metodologia da casa, durante todo o tempo que eu trabalhei lá. Nunca questionei isso. Trabalhei, me adaptei à metodologia da casa. Hoje, com esse esclarecimento da equipe do projeto Manuel Flamengo de Miranda, eu estou refletindo sobre essa questão. Se no futuro a nossa casa espírita, Cefa, tiver uma mesa mediúnica que ela não tem, nós vamos seguir essa orientação do projeto. Entendeu? Então, Rose não está dizendo nada. Rose apenas disse que hoje, ao ler, refletir sobre essa opinião da equipe do projeto, ela concorda com isso. No passado, ela fez diferente, seguindo a metodologia, as orientações da casa. Agora, hoje, se no futuro tivermos uma reunião, não usaremos a metodologia antiga, antiga não, de outras casas. Usaremos essa orientação aqui do projeto, que nós concordamos. Eu quero que isso fique bem claro, para que as pessoas digam, a Rose está dizendo que isso que está se fazendo na casa A, B, C, D é errado. Nem eu disse isso, nem a equipe disse. Eles não disseram. Tanto que a médium perguntou, o que eu faço agora? Ele disse, pergunta difícil, a que só podemos responder de forma conciliatória, para não estimular a indisciplina nem a desagregação. Quero que isso fique bem claro, tá, gente? Então, ele disse, esforce-se por adaptar-se, mas converse com o dirigente propondo adequações, se houver abertura para conversar com o dirigente, que sejam compatíveis com os princípios doutrinários. Procure encontrar fatores de equilíbrio em você mesmo, que prevaleçam em quaisquer circunstâncias, mas não ultrapasse o limite das suas resistências. Então, está dizendo, se você se esforçar, mas mesmo assim, depois, você perceber que não dá para continuar o trabalho, dessa forma, não ultrapasse o limite de suas resistências. Não se violente. Sentindo os sinais de desarmonias físicas, porque quando você começa a fazer uma coisa, de certa forma, contrariado na área mediúnica, isso pode se refletir no seu corpo físico. Sentindo os sinais de desarmonias físicas e emocionais, comunique o fato à direção dos trabalhos mediúnicos e não dê campo mental para atendimento a espíritos atormentadores. Converse e diga, olha, não vou mais dar comunicação a esses espíritos, porque isso está trazendo para mim uma desarmonia física e emocional. E aí, conversando com a direção do trabalho, você vê o que é melhor para você fazer, tá? Então, eu quis abrir esse parênteses aqui para evitar que no futuro se diga, a Rose está pregando contra o trabalho da casa A, B, C, D e E. Não, estou apresentando a proposta do projeto Manuel Flamengo de Miranda, que está na questão 81 do livro Qualidade na Prática Mediúnica. Ô, Rose, Olha, eu acho que isso é importantíssimo, porque se você não tiver essa conversa e isso estiver desarmonizando, e não conseguir, como é que o dirigente e você se adequar ao que está sendo comunicado, como você falou, concordo plenamente, tem os mesmos nomes, e isso, às vezes, a casa não quer mudar, e fica muito difícil. Você falou tudo. então, eu quero Falou, não. Foi falado aí, mostrado aí. eu quero que isso fique bem claro, porque isso
mal interpretado, dá uma grande briga. Ou melhor, para mim não, mas pode deixar pessoas magoadas. Não é verdade? Por isso que eu estou Aham. falando. Mas, Fala, Carmen, pode falar. mas a orientação dele está perfeita. E olha que a gente já estudou esse livro quando eu trabalhava. Gente, é uma prática muito comum, botar o nomezinho, fazer a listagem. Esse pessoal está doente, está precisando, às vezes são os mesmos toda semana. Gente, isso aqui está muito perfeito, muito claro. Como é que a gente não prestou atenção nisso? Né? Passa batido às vezes. Passou batido. Verdade, eu também já estudei esse livro, esse trecho também passou batido. Olha, eu super concordo, tá certo, o planejamento é É deles, deles. não é nosso. A gente tem a mania de querer fazer do nosso jeito. E aí coloca um É. monte de penduricalho que não tem nada a ver. Aí a gente diz assim, não, eu não estou interferindo, não. Eu só coloquei isso. Mas o trabalho é da espiritualidade. Ora, se você está trazendo uma lista, às vezes, com 12 nomes, vamos dizer assim, né? 12 nomes. Ora, e você vai ler os 12 nomes da mesa, e você já sabe que esses nomes foram trazidos porque essas pessoas estão com problemas, que alguém vai botar o nome na gavetinha da desobsessão e vai ver porque a pessoa tem problema. Não é? Então, não é alguém que está com problema porque quebrou a perna. Você não vai botar desse nome para reunião mediúnica uma pessoa que vai fazer a cirurgia porque precisa, que está com problema do coração. Ora, ela está com problema de coração, ela vai para a reunião de radiação para enfermos físicos, não é? Não é porque a pessoa está muito nervosa. De repente, a pessoa está com depressão. Ela está com depressão, mas está com obsessão. Porque ela está com problema emocional, de repente, desencarnou alguém da família, ela está com alguma dificuldade desempregada. Isso não quer dizer que você esteja obsediada. Aí você vai para a irradiação de problemas emocionais. Você vai para a irradiação, se o cara tem dependência química, da dependência química. Agora, quando você muitas vezes bota esses nomes aí, são pessoas que você sabe que estão com alguns problemas espirituais. E aí, quando você lê o nome deles lá, esse espírito vai ser evocado. Ora, ele está grudado na pessoa. Ele vai ser evocado. Aí o que vai acontecer? A equipe espiritual vai correr. Não, não deixa ele ver. Entendeu? Você está lendo o nome do sujeito que está doente. O espírito está grudado nele 24 horas por dia. Aí você lê o nome dele, você está evocando. Você está evocando. Tem pessoas que se pegam nessa questão, naquela pergunta de Kardec sobre se é válido evocar espíritos. Aí Kardec diz assim: é melhor evocar do que deixar eles virem sozinhos. Aí a pessoa diz: não, mas Kardec falou isso. Mas ele não falou nesse sentido, não. Tá? Ele não falou nesse sentido, porque tem gente que vai usar essa questão do livro dos médiuns, dizendo, mas Kardec colocou lá, é melhor que você evoque do que deixe vir qualquer um. Mas não é sobre isso que ele está falando, não. A reunião mediúnica é uma reunião terapêutica, mas o espírito que chega, ele tem que já ter sido preparado pela equipe espiritual. E às vezes você bota um nome lá cheio de problema, é uma falange de desequilibrado. Porque tem gente, você vai acreditar que todo obsediado só está obsediado por um? Não, é um espírito obsessor para cada obsidiado. É assim? É assim? Aí eu lembro do Divaldo, quando a mulher falou para o Divaldo, eu estava na reunião de desobsessão, não podia vir assistir. Não, ela foi falar, Divaldo, eu estou com um problema. Ele, qual é, minha filha? Me fala que eu vou te ajudar. É porque eu tenho um obsessor que está me atrapalhando muito. Aí, Divaldo, minha filha, você tem eu tenho um fenemê de obsessor. Fenemê é um caminhão, né? Eu tenho um caminhão de obsessão, de obsessores. Então, feliz é aquele
que é atormentado por um só. Não é? Feliz é aquele que é atormentado por um só. Esse é feliz. Mas, na maioria das vezes, como diz Paulo, é uma nuvem de testemunhas. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Vai que essa nuvem chegue junta. E se é uma nuvem bem grande, bem escura, já pensou? A espiritualidade teve que se resolver com aquela nuvem ali. Então, a gente tem que parar para pensar. Bom, gente, a questão 82 fica para o dia 29, tá? Se houver alguma coisa, sei lá, aí, e não possa ter dia 29, a gente passa para outra. Mas até então fica aberto dia 29, tá bom? Rose, eu gostaria de falar. Fale, Márcia. É muito importante isso que você colocou, porque isso aconteceu na minha mesa. De ler o nome e vinha uma legião, de ocuparem 3 médios ao mesmo tempo. Eu não sabia sobre isso. Foi muito importante para mim, de aprendizado, porque eu mesmo já coloquei nome na gavetinha. Que isso sirva de lição para mim, eu nunca mais vou fazer isso. Agora eu entendo, a função da mesa mediúnica. É E aquela, eu vou levar isso para a direção. Márcia, faça o Oi, seguinte: Rose. converse primeiro com a sua dirigente. Não faça Sim, para não trazer problemas. Primeiro, converse com a sua dirigente. Quem é a sua dirigente? é a Vera Travasso. Converse com a Vera. Mostre a questão para ela que você estudou. Leva o livro, leva o livro. Qualidade da questão. Com certeza vou levar. É, Converse excelente com isso. ela, apresente, primeiro vá à sua direção, tá? Converse com a dirigente da sua mesa, mostre para ela a questão, tá? Lembre-se, não é a Rose falando, é o projeto. Olha, o Eu projeto sei. diz aqui que deve isso, 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 isso. Dependendo do que a sua dirigente disser, acate. Porque se alguém tiver que levar a direção, a sua dirigente leva. Entendeu? Eu sei, Vera. Eu sei, Rose. A gente vai levar. Mas se a sua dirigente falar para você, não, isso não deve ser levado à direção, porque a metodologia da casa é assim. Aí aquilo que eu Porque fale. no passado, eu não lembro que lia nomes na mesa, no COI. Mas agora estão lendo. Entendeu? Você, como é antiga lá, eu não sei. Sempre teve, sim. Sempre teve. Sempre teve? Nossa, Ah, tudo quanto é mesa, eu não conheço uma mesa que não tenha. Eu gostei, né? Olha, é muito comum isso, Márcia, muito comum. A gente faz assim, de uma forma, vamos dizer assim, ignorante, digamos. Ignorante. De saber, né? é ignorante mesmo. De não Ignorante. não sabe. Achando que está fazendo certo. E Nós estamos fazendo a espiritualidade de, vamos dizer assim, servos Mas da gente. antigamente também não era público. Eu antigamente assistente. frequentei uma casa que era público, De 50, 60, tinha plateia. Tinha plateia. Então, mas eu Por ainda peguei isso, uma casa por que isso, era. você conversa, por isso a importância do estudo. você conversa com a sua dirigente, apresenta o livro, a questão, conversa com ela. Ela pode até dar outra interpretação diferente da que eu dei. Não é? Ela até pode dizer assim, como está lá no livro dos médios, tem uma questão, acho que é livro dos médios, que o Kardec diz assim, entre você, no caso, receber qualquer um, às vezes é melhor você evocar, que aí vem, mas isso ele está falando, não é na reunião mediúnica, é em reuniões que ele fazia de evocação lá no livro Céu e Inferno, que eles evocavam o espírito no céu e inferno, lá naquela parte que tem ali os médios, os espíritos suicidas, espíritos sofredores, naquela segunda parte lá do livro dos médios, né? Ali ele está falando
sobre aquilo, que é a segunda parte, exemplos, que tem lá os espíritos arrependidos, suicidas, endurecidos, é sobre aquilo que ele está falando, não da mesa mediúnica, não é da mesa mediúnica. Então, converse com a sua dirigente, veja o que a sua dirigente vai dizer para você, entendeu? E baseado no que a sua dirigente falar, se alguém tiver que levar isso, ela leva. Se ela decidir que é melhor não mexer nisso, deixar assim, é aquilo que a equipe do projeto falou, né? Disse, esforce-se por adaptar-se, mas converse Entendi. com o dirigente, esforce por adaptar-se, né? Procure encontrar fatores de equilíbrio em você mesmo, que prevaleçam em qualquer circunstância, mas tem uma conjunção adversativa aqui. Não ultrapasse o limite de suas resistências. Se você vê que não está legal, aí é outro departamento, tá? Mas converse com a sua dirigente, passe para ela as questões e deixe que ela, ou ela vai conversar com a direção, ou ela vai dizer, não, a interpretação não é essa, é outra. Se ela deu outra e você achar que a interpretação dela está correta, está adequada, fica por isso mesmo, tá? Eu estou trazendo aqui Tá bom. o pensamento do projeto Manuel Filomeno de Miranda, que eu hoje concordo. Mudei de opinião, que é o direito que todos nós temos, após refletir sobre o tema. Tá bom? Tá bom, obrigado, Rose. Nada. E estudando, a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo. Não é verdade? Estudando, a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, vai mudando de ideia, que todo mundo tem o direito de mudar de ideia. Isso não é crime nenhum. Para isso a gente estuda, para aprender, para crescer, para evoluir. E tem o direito. Não ter algumas ideias. Eu pensava assim, continuo pensando a respeito disso assim. Sobre aquilo não, sobre aquilo eu resolvi mudar de ideia. Eu acho que maravilha. É a mesma coisa do passe. Hoje, na nossa casa espírita, o passe é apenas com imposição de mãos. Eu trabalhei anos com aqueles 3 passes, né? Que é a limpeza, que o professor chama, né? A limpeza, a doação e a harmonização. Limpeza, doação e harmonização. Hoje, na nossa casa, é só imposição de mãos. Por quê? Porque eu estudei, refleti e achei que eu não preciso daqueles 3 movimentos. Basta a imposição de mãos. Direito, né, que nós temos de mudar de ideia. Se achar que algo não está bem. Tá? Mas cada caso... E nas quarta-feira, Oi, quarta-feira eu faço estudo com a Rosângela e nós estamos estudando esse livro também, junto com outro livro. E nós vamos chegar nessa parte também. exatamente, uma É oportunidade bom que eu já sei. que vocês têm de refletir. Olha só. É isso aí. Então, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo. Daqui a pouco a gente tem a nossa reunião de irradiação, 7 horas, né? Pensei até que a gente ia terminar um pouquinho mais cedo. Tudo bem. A gente vai fazer a nossa reunião de irradiação para os irmãos em casa. Outra coisa. Quando eu estava fazendo esse estudo aqui, e veio essa história da lixinha aí que a Carmen colocou, foi a Carmen culpada, que falou da lixinha. Eu não ia falar da palavra lixinha, mas Carmen falou, a culpa é dela. E aí eu só fui atrás da Carmen. Aí eu pensei, quando eu estava fazendo o estudo, por que não, então, fazer na casa espírita, eu até estou pensando nisso no futuro, uma reunião de radiação para as pessoas em desequilíbrio espiritual. Não é? Em vez de botar um nome para reunião mediúnica, a casa não tem reunião de radiação para desencarnado. Não tem, se bem que para desencarnado já entra a turma toda, né? Se tem, tem reuniões, tem casa que faz para suicida, é desencarnado. Então, na reunião de desencarnado, fale-se também nos obsidiados, nos espíritos obsessores. Ou, se quiser, faça uma
Mas na reunião, hoje nós temos reunião de irradiação para pessoas com enfermidade, encarnadas com enfermidades. Mas as enfermidades que nós elencamos para a nossa reunião de radiação, não quer dizer só problema de saúde física, não. Enfermidades são dependência química, obsessão, processos obsessivos outros, graves graves problemas emocionais, vícios de todo tipo. Então, tudo isso são enfermos físicos. Por que físico? Porque o cara está... Aí a gente faz, ó, reunião de irradiação para os encarnados enfermos. Aí a gente pode abrir um parênteses, enfermos de tudo que é tipo. Então, é reunião de irradiação para encarnados enfermos. Agora, as enfermidades que podem ter o encarnado são milhares, desde o egoísmo, a depressão, a psicopatia, né, ao vício de toda espécie. Tudo é enfermidade que aflige o encarnado. Então, está aqui. Não precisa, né? Agora, Rose, essas pessoas cujos nomes a gente coloca, é necessário que elas saibam que o nome está lá? Não, né? Entendi. Porque às vezes é uma pessoa que não acredita. Se a Na pessoa, maioria das vezes, Carmen, elas não sabem. se a pessoa Pois é. está sabendo, se a pessoa está sabendo, Melhor ainda, né? eu te digo assim, olha, a reunião é toda sexta-feira, às 7 A horas. hora. Então, Aham. agora, sexta-feira, às 7 horas da noite, dá uma pausinha de 20 minutos, vai para o seu quarto, pega o evangelho, fica lendo, das 7 às 7h20, das 7 às 7h30, que eu botei seu nome lá na irradiação. Aí a pessoa, a irradiação começa às 7 horas, então de 7 às 7h30 eu vou pegar o meu evangelho, ou minha Bíblia, vou ficar trancadinha no meu quarto lendo. Entendeu? Esse é o ideal. Já ajuda, né? Já ajuda. Ajuda, né? Mas vamos É. lá, que a gente tem a nossa irradiação, tem que dar uma descansadinha antes, tá bom? Um beijo aí para vocês, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, por tudo que nós temos recebido, tá bom? Ó, um beijo para vocês. Que o Senhor nos abençoe a todos. Obrigada, Rose. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.